Schützenvereine, Festas de Rei. Já fui rei, já fui segundo cavaleiro do tiro e agora este ano sou de novo. Já no período da Idade Média nós já temos as manifestações das sociedades de atiradores, mas na realidade se tratava de corporações de ofício que naquela época tinham a função militar, de guardar os feudos dos senhores que ali viviam e naturalmente no período de paz estas sociedades elas se organizavam no tempo da colheita, faziam a festa da colheita. E a origem dos clubes de caceteiro então remonta especialmente ao século XII, XIII, em vários lugares da Europa, numa Europa mais germânica, né? Ligada hoje, onde hoje ficaria a Áustria, a Alemanha, a Suíça. Nesses lugares então havia uma prática muito forte de clubes de caceteiro. A tradição do tiro que hoje conhecemos no Vale do Itajaí, ela já tinha uma participação muito importante na velha Europa, antes da constituição dos Estados-nações, em que se organizavam milícias para os diversos estados que lá estavam. E posteriormente, quando as milícias começam a ser organizadas pelos estados, essa tradição acabou se tornando uma festa de atiradores em que se escolhia o melhor atirador. Estas pessoas da Europa, principalmente na região da Alemanha, elas faziam as suas caçadas e quando vêm para a região, eles aqui vão encontrar um espaço apropriado, porque vivia-se na Mata Virgem, havia todo um contexto em que essa prática do tiro ao alvo aqui veio se adaptar. As adaptações estão ligadas à localização em que os imigrantes estavam, visto que eles deixaram, né, um estado relativamente urbanizado em meio à mata, em que eles tiveram que adaptar seus estandes e algumas mudanças ocorreram na tradição do tiro, né, e em especial também na organização da festividade num todo que estava ligada à colonização e os imigrantes em meio à mata aqui no Vale do Itajaí. Quando os colonizadores alemães chegaram na região, eles tinham a arma para se proteger dos índios e dos animais. Isso com o tempo não precisou mais usar as armas para isso, então eles começaram a praticar o tiro, e daí onde veio a prática até hoje do tiro. Foram os meus pais que me incentivaram, né, a participar das festas de rei. Eles hoje continuam, o meu pai, minha mãe, todo mundo atira, meu irmão mais velho atirou, ficou rei, meu pai ganhou faixa, minha mãe ganhou faixa na última festa, eu ganhei 2 faixas, então assim, a família Wexler sempre está lá. Com a chegada desses imigrantes na região do Vale do Itajaí, principalmente aqui na região de Blumenau, os primeiros 9 anos, que foi aquela fase de estabelecimento da colônia, nesse período era ainda Blumenau colônia particular, havia 9 anos que essa colônia estava sendo construída e os imigrantes sentiam a necessidade do lazer, do entretenimento, do encontro das famílias, e a sociedade de atiradores, que era já do seu conhecimento, que eles trazem da Europa, foi a que mais se adaptou. E a primeira sociedade de atiradores, ela vai acontecer justamente, ela nasce no dia do aniversário do imperador Dom Pedro II, no dia 2 de dezembro de 1859. Os clubes de caça-tiro foram criados para juntar as pessoas, para as pessoas se relacionarem. E aí o tiro, né, que primeiro as pessoas foram praticando tiro com a intenção de ser segurança e depois a coisa mudou. Aí eles começaram a praticar somente para um lazer, competição mesmo, né? Foram 47 pessoas que fundaram a sociedade, que passou a se chamar Schützengesellschaft Blumenau, Sociedade de Atiradores Blumenau, e ela tem uma característica muito interessante porque eram justamente os líderes da colônia, pessoas de expressão, que foram os fundadores. E a partir dessa sociedade de atiradores de Blumenau, nasce não apenas uma sociedade de lazer, mas acima de tudo, o encontro e as decisões da colônia eram todas realizadas no interior desta sociedade. Ela iniciou em Blumenau
E com o alargamento da colônia, ela começou a alcançar novos lugares no Vale do Itajaí, por exemplo, em Dayal, né, na região do Varnov, Carijós, chegando também até a confluência dos rios Benedito e Cedros, que é hoje a região de Timbó, em que ainda hoje alguns clubes ainda mantêm o tiro, que foi trazido juntamente com esse alargamento da colônia e com o costume germânico ligado à preservação da cultura germânica, assim como também com o lazer e o associativismo que se gerou com esses clubes. O clube ele se formava e ele juntava uma cidade inteira, e as cidades foram crescendo. Então pessoas que participavam num determinado clube, eles trouxeram aquela cultura para dentro da sua região, para dentro da sua rua, para dentro do seu bairro. E aí que aconteceram essas festividades, aconteceram a construção dos primeiros salões, e assim foi se expandindo. Cada bairro tem a sua cultura, cada região tem a sua cultura, dentro da própria cidade. Então, a festa de rei, ou os clubes, dentro da comunidade, representa, vamos dizer, o encontro da comunidade como um todo, e o clube propriamente faz parte da comunidade e vice-versa. Portanto, a Sociedade de Atiradores para a região do Vale do Itajaí, na colônia Blumenau, ela teve uma importância extra do que se poderia dizer da prática do tiro ao alvo. O tiro ao alvo era apenas um elemento a mais. E dessa forma, ela foi a grande colaboradora no processo social, no desenvolvimento econômico, na disseminação de ideias para tornar a colônia realmente um processo de desenvolvimento. Às vezes tem pessoal que mora longe, né? E o pessoal daqui, daí eles se comunicam e vão se encontrando, uma amiga aqui, outra ali, vão se juntando daí, tipo assim, um ponto de encontro. Música é vida, porque sem música você não é nada. Você pode estar triste, mas se você liga qualquer coisa, a música te traz alegria, renova a tua vida. Isso é música. Isso é o que eu mais gosto na minha vida. Quando começou a guerra, em 1939, no início de 40, os interventor Nereu Ramos mandou fechar todas as sociedades que tinham o nome de Schützenverein ou que lidavam com armas, cacetiro, etc., etc. Ele mandou fechar todas. Naquele tempo, então, não tinha festa, tirei mais. Acabou tudo. Depois, quando a gente podia falar de novo, então a sociedade começou de novo, né? Mas naquele tempo, não podia falar alemão, né? Eu tinha, 12 anos eu tinha naquele tempo. Então foi proibido falar alemão. Eles prendiam todo mundo. Não podia, né? Porque naquele tempo se falava quase só alemão. Só. Livros, né, foram queimados, quer dizer, foi uma tragédia isso, né? Quer dizer, grande parte da literatura que os antigos trouxeram para cá se perdeu, né? E as armas também, o exército confiscou aquilo que pôde, né? O que não foi escondido, o exército confiscou também. Durante o período da guerra, com a vinda do 32º Batalhão de Caçadores, eles estiveram acantonados nesse espaço da Sociedade de Atiradores Blumenau, e houve dificuldades para que eles saíssem desse patrimônio. E então foi feita uma engenharia jurídica, e que meu pai participou, o Arão Rebelo e o Hermes Bichli, que era meu tio também. Então esses três conseguiram, talvez até pela posição que meu pai tinha de interventor nessas empresas todas e ser simpático aos aliados, conseguiu reaver o clube e fizeram uma assembleia e transformaram o clube num clube de tênis, que já era uma atividade que o clube tinha, e com o nome meio tupi-guarani, né, meio bastante tupi-guarani, de Tabajara Tênis Clube. E conseguiram, e essa foi a grande vitória, vamos dizer assim,
não só reaver o clube de volta, mas conseguir que os mesmos sócios alemães, né, que falavam a língua alemã quase que só, conseguissem ser os sócios do novo clube Tabajara Tênis Clube. Né? Durante esse período da guerra, com a nacionalização, a forma como foi feita, essas sociedades foram fechadas por força da lei e, naturalmente, elas deixam de existir por um período bastante grande e muitas, com o término da guerra, não retornam. E as que retornam já vêm com um outro olhar, já descaracterizada de muitos dos seus quides folclóricos e com uma outra razão social. Cabe a gente pensar as mudanças comportamentais do pós-Segunda Guerra Mundial justamente como também situações de conflitos entre gerações passadas e novas gerações. E como se dava esse conflito? Em grande medida, havia um pensamento por parte de vários associados, a partir das pesquisas que foram realizadas, que diziam o seguinte, que a nova prática desportiva estava ligada ao futebol. O futebol era o grande tchan do momento. Mas nós inventamos, então, a juventude, de fazer um clube de futebol. Como o brasileiro gosta muito de futebol, isso tudo era permitido e nós fazíamos com esse futebol, nós fazíamos as nossas festinhas, fazíamos as nossas domingueiras. E a tradição, para quem vivencia, ela não tem explicação, vive-se. Por isso, se você perguntar inúmeras vezes para as pessoas por que é assim, elas vão dizer porque os antepassados faziam assim e elas não vão ter uma resposta que te contente como pesquisadora. A gente viu o pai, a mãe ir em festa de Ireirainha, a gente acompanhava como convidada, assim, né? Quando a gente participa de um baile desse, a gente vem, a gente é rei ou cavalheiro, a gente relembra o passado deles, a luta que eles tiveram, tudo aqui em Blumenau. Né? Meus avós, meus pais, meu irmão, meus sobrinhos hoje em dia também. Meu filho atualmente também frequenta, começou na barriga da mãe, agora está participando também. A festa de rei é uma tradição já desde os nossos antepassados, que eu nem estava na terra ainda pensando de fazer música, né? Aí já era festa de rei, daquela época já, né? Aí como alguém era criança, alguém já optou, foi junto já com o pai, os clubes de Castilho, né? E hoje os clubes de Castilho estão ainda, todos eles lá. Primeiro veio os avós, né? Depois o pai, depois o filho e agora os netos, né? Isso é a tradição, né? É uma tradição que veio dos nossos avós, dos bisavós, o tataravós, e isso todo mundo ainda acompanha, né? Manter hoje a tradição significa, acima de tudo, manter o seu patrimônio como se mantém uma casa. Então, para tudo, as coisas hoje continuam acontecendo de maneira difícil, mas nós precisamos também procurar alternativas para que a festa em si seja o item, o quesito principal para você continuar impulsionando a cultura de um povo e principalmente sempre da tua região, do teu bairro, da tua localidade onde você mora. A tradição ela não costuma ser questionada por quem dela participa. Tradição é isso, simplesmente assim. Aprendi a atirar com a idade de 10 para 11, 12 anos. Depois continuei a atirar no exército, que fui bom atirador. Depois continuei nos clubes de caça e tiro. Aí em 1959 eu fiquei a primeira vez rei do tiro. A minha festa de rei era no dia do meu aniversário. Foi bacana, uma emoção muito grande, né? Foi. É inesquecível.
O rei é aquele que melhor se destacou na disputa do tiro. Então, este rei, ele é aclamado, e essa aclamação ele somente vai saber à noite, no dia do baile, que é tudo no mesmo dia. Em épocas passadas, eram festas que levavam 3 dias. E elas aconteciam durante a festa, o período da festa do Divino Espírito Santo, como acontecia na Alemanha. Es gibt in Deutschland auch diese Feste. Das sind sehr große Feste, die von den Schützenvereinen einmal im Jahr ausgetragen werden. Die gehen zum Teil bis zu 4 Tage. Und es gibt auch diesen Ball der Königin und des Schützenkönigs, der samstags abends dann als Festveranstaltung mit vornehmer Bekleidung, als eine sehr schöne Veranstaltung, durchgeführt wird. Então, ser rei era uma grande honra, como continua sendo uma grande honra. Acontece que esses reis, além de serem aclamados à noite, quando eles iam saber que foi ele o melhor atirador, existia e existe ainda uma comissão que fica avaliando esses melhores tiros, contagem de pontos, quanto mais aproximado do alvo central, tudo isso vai contando para que se faça a eleição, a escolha do melhor atirador. Em 1970, por aí, tivemos uma boa instrução de um professor de tiro alemão e a gente aprendeu esse negócio, como usar esse calibrador aqui. Aqui, ó, esse tiro aqui, ó, ele foi medido, aparelho a olho nu, eu tive dúvidas, então o que eu usei? Esse aparelhinho aqui me mostra, eu uso ele aqui, então ele visualiza aqui, através de lente de aumento aqui, que ele encosta na zona superior. Para o seguinte, então, é sempre o tiro maior, que é o válido. Mas no passado, percebe-se que este rei, ele, além de ser aclamado rei, nas sociedades de atiradores, ele tinha o direito de escolher e pintar sobre a forma de um grande alvo, um quadro, um cenário, onde ele, rei, se via representado naquele alvo com a ave ou o animal que ele imaginava que naquele momento do tiro ele teria acertado. Infelizmente, essa tradição também vem se perdendo ao longo dessa nova história. A gente começou a participar desde criança do clube, até porque o meu pai foi presidente há muitos anos aqui também já. E eu vejo um meio assim de conhecer amigos, reúne famílias e principalmente esse pessoal tem muito interesse de manter as tradições. Desde muito jovem eu já frequentava com meus pais quando morava em Rio do Sul. Bem emocionante porque segunda vez que eu fico rainha, nesse tempo todo que eu participo dos clubes. Então é muito bacana participar. Nós queremos agradecer a presença de todos. Esperamos que o chopp realmente e a batida tenha estado bem geladinho, que a batida também tenha descido legal. E agora voltamos para o nosso clube, esperando todo mundo à noite para o baile, que vai ser uma festa maravilhosa. Essa é a música mais procurada nas festas de rei. O velhos camaradas não pode faltar. E essa prática de buscar o rei, todo aquele séquito que vai na sua casa, o rei é recebido, ele dá o seu discurso. Em continência a passagem do rei, apresentar arma! O comandante que leva esse séquito à casa do rei, ele valoriza esse personagem. Quem é esse rei? Esse rei é aquele mesmo rei que nas antigas sociedades de atiradores, lá nas corporações de ofícios, faziam essa homenagem ao seu senhor feudal, aquela representação do rei
que vem da Idade Média. O ritual é comandar, de ir em marcha, buscar os reis, a rainha, e de volta também. E assim comandar, como entrar a bandeira e todas essas coisas, comandar no sentido, né? Meu amigo, eu não aprendi nada, foi tudo de boa vontade e de livre espontâneo. Eu fiz o curso de cabo e aí eu comecei a comandar e aí fui embora do exército e eu gostava de comandar, né? E aí foi indo e a turma, não, é o Tarsílio, é o Tarsílio, é o Tarsílio, e aí ficou. As mulheres sempre estavam presentes, mas estavam à margem. À margem por quê? A festa era do rei, a festa era toda concentrada para o masculino. Enquanto que as mulheres existia o bolão, da qual ela participa, dessa atividade, mas efetivamente, que eu possa te justificar, documentar, elas vão aparecer a partir do momento quando se instituiu o encontro dos atiradores. Elas até poderiam acontecer nas sociedades de uma forma informal, mas oficialmente organizada, onde elas vão disputar a rainha do tiro, vai acontecer durante os encontros de atiradores a nível municipal. Mais tarde houve então uma onda onde que as mulheres começaram a fazer a festa de mulheres. Também mais ou menos idêntico à festa dos homens. Hoje tem rainha e tem rei, né? Tem cavaleiros e tem princesas. Eu tenho medalhas, isso só mesmo contando as medalhas, tudo que eu tenho. Eu sou campeão do dia, algumas vezes eu fui não sei quantas vezes, acho que 16 ou 17 vezes, não, mais até, de rainha e depois primeira princesa, segunda princesa, né? Desde os 13 anos. Estou com 68, pode fazer a conta, né? Eu acho que até o dia que ele lá de cima me chamar, então vou ficar com isso, né? A presença das mulheres nas sociedades de atiradores é muito interessante. Se formos observar, elas são as grandes formiguinhas. São elas que estão na cozinha fazendo Herrenbrot, fazendo aquele pão com linguiça, fazendo Streuselkuchen, fazendo aquele café gostoso. Elas é que estão fazendo a festa acontecer. Porém, estão sempre no grande anonimato. Mas isso não significa que elas também não se divirtam. Lá entre elas riem, elas contam as suas piadas, elas se divertem. Isso me acalma, eu adoro. Podia fazer o dia todo comida. É a profissão que eu amo. E no baile, se formos observar, elas estão dançando com elas entre si, elas participam da polonese, elas estão muito presentes. Então, um voto de louvor a essas mulheres trabalhadoras, preservadoras dessa memória, essa prática do tiro ao alvo, que trazem os seus filhos, que estimulam, e aos pais, naturalmente, os que vão mantendo essa tradição, mas que também deveriam se conscientizar mais dessa força das mulheres no interior das sociedades de atiradores. Eu sempre vi aquelas mulheres ali atirando com o pássaro, tentei muitas vezes, não conseguia, porque a gente tem que mirar muito bem para conseguir acertar o alvo. E aí eu tentei também, onde eu fiquei rainha ano passado, e sou novamente, agora a festa que a gente teve fui princesa, e agora sou novamente rainha em setembro. Eu gosto muito porque eu acho assim, a pessoa tem que ter lazer. Das kann man so sagen und ich bin sehr froh darüber, dass es diese Kultur hier gibt. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass so etwas in Brasilien praktiziert wird. Für mich ist das eine unglaubliche Geschichte und ich finde das toll, dass ich die Möglichkeit habe, daran teilzunehmen. A primeira dança sempre era a polonesa. Isso os velhos ainda fazem. Vai na frente e os outros vão atrás. Na realidade, era um grande caracol que iniciava com os reis do tiro,
que vinham convidando as pessoas e eles iam dançando em forma circular e formava-se um grande carrossel. E esse mesmo carrossel ia se desfazendo, muitas vezes levava 1 hora para se desfazer. Depois, aí todo mundo dançava sua valsa, sua marcha, tinha tantas coisas. Aquela tradição, aqueles usos, costumes, mesmo que de uma forma repaginada, ela ainda vem sendo preservada. A gente participa num clube de caça-tiro visando preservar a tradição. É uma tradição que já vem desde os nossos antepassados e a gente continua preservando para passar para as futuras gerações. Eu frequento o clube de caça-tiro desde que eu era criança, eu nasci praticamente em um. E até hoje eu continuo frequentando com a minha família sempre, todos os finais de semana. Eu gosto muito de usar os trajes típicos, né? Eu acho que eles são muito bonitos, eles traduzem essa tradição germânica, né? As pessoas de fora, eles gostam de ver pessoas vestidas assim nos desfiles da Oktoberfest. Então, o forte mesmo, o coração da Oktoberfest é o desfile dos caça-tiro. De noite, na abertura a primeira abertura do baile, da primeira sangrada do barril de shopping, é os clubes de caça-tiro, o forte. E na Oktoberfest vem muita gente de outros municípios, de outros estados, de outros países, onde eles assistem ao desfile dos clubes de caça-tiro. E também a gente tem uma parte no pavilhão, onde os clubes de caça-tiro tem uma parte ali que é só dos jogos dos clubes de caça-tiro. Então é muito bacana, porque lá mesmo, naquela própria festa, com os turistas, a gente já vai fazendo convites para convidar para as nossas festas dos clubes de caça-tiro. Então nós temos durante o ano todo eventos. Tem a participação da Ira Oktober, os clubes estão lá participando, desfilando, a Sommerfest, os clubes estão lá participando. Então tudo que se diz a tradição, os clubes de caça-tiro estão lá. Dieses Fest gehört zum Schießen mit dazu und das sollte auf jeden Fall gepflegt werden, damit diese Tradition auch in Zukunft weiterhin bestehen kann. Ich denke, ohne diese Bälle wäre das Schießen nicht so interessant. Die gehören einfach dazu zum Schießen. As festas de rei devem continuar sempre e as próximas gerações, para que não percam o valor que os seus antepassados deixaram, é participar e incentivá-los a participar do clube, promover eventos. Essa geração que vem hoje vem com uma mentalidade muito diferente, né, do que era antigamente, mas de repente incentivá-los, mostrar que a festa de rei é uma festa gostosa, uma festa feliz, né, de integração, que vale a pena fazer parte. O incentivo dos pais nos filhos, né, para que participem já desde novo, para que esta tradição já cresça junto com eles. É uma cultura que a gente leva isso adiante, tipo meu pai, o avô dele, daí se um dia eu tiver filhos também, pretendo continuar isso. Então tem que preservar isso ali, porque se acabou, não tem mais.